Está valendo, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Projeto Chapecó. Desculpa, hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, 21 horas, aqui no canal do YouTube, youtube.com.br Carlo Ribas. Você que não me conhece, sou pastor Carlo Ribas, sou teólogo, doutorado em teologia e nessas quartas-feiras sempre temos um estudo bíblico inteligente. Você viu? O tema de hoje, pesado, né? A ceia de Satanás. Que tema pesado é esse? Você vai entender e vai trazer para você uma preocupação e vai abrir os seus olhos para uma coisa que a gente tem cometido de errado na Santa Ceia da Igreja. Fica atento até o final, tá bom? Quero lembrar que o Projeto Chapecó é patrocinado por Gás Fajol, fábrica de joias, há muito tempo. Nós estamos na 7ª temporada e eles sempre nos acompanham. Muito obrigado, tia Lúcia, por sempre estar nos acompanhando, Camila, tia Mara. Deus abençoe vocês. Entre no site gasfajol.com.br, dá uma olhadinha. É uma fábrica de joias. Lá eles fabricam alianças, colares, anéis, tudo que você imaginar e enviam para todo o Brasil. Também a clínica veterinária The Dogs, que é onde nosso cachorrinho Burger faz todo tipo de tratamento, e não só banho e tosa, mas também tratamentos médico-veterinários. Ele fez agora uma bateria de exames, que tá velhinho, né? E também fez cirurgia já lá na The Dogs. Então, se você quer trazer o teu pet para ser bem cuidado, traga na The Dogs. Olha, eu tenho um monte de novidade para vocês, tá? Primeira novidade que eu tenho para vocês é que toda sexta-feira nós temos o programa Na Guerra e nós estamos fazendo a série Contos de um Ex-Satanista, contando a história desse livro. Então, sexta-feira você não pode perder, 21 horas. Lembrando que se você é membro do canal, não é apenas inscrito, se você não é inscrito, ó, se inscreva. Mas se você já é membro do canal e você paga aquela taxinha de R$7 por mês, 14, tem 3 níveis de membro, você assiste os episódios antes, tá? Eles já vão pro ar nas sextas, mas você assiste quando vai sendo gravado e vai sendo colocado lá. E também nós estamos escrevendo o livro, quando eu falo nós, eu, né? O livro Médicos, eu acho que eu não tenho aqui o livro Médicos, mas não tem problema, que é a sequência do Revelação, Sinais e Infiltração, tá? Tá na fase de produção e logo nós vamos abrir a pré-venda. E a pré-venda é muito legal porque 200 pessoas vão ter a oportunidade de comprar o livro antes do lançamento. E aí, quando lança, as pessoas recebem aí com 15 dias de antecedência nas suas casas, autografado. Vai ter um selo bonito de livro especial comprado na pré-venda, tá? Na capa vai ter um selo bonito colado, laminado, bonito, e o autógrafo do autor. Eu vou mandar dedicado para você. Então, fique atento. Se você tem o desejo de comprar na pré-venda, fique atento. E nós vamos ter o CETIB, a minha escola, o Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual, lá em Alphaville. Deixa eu clicar aqui, ó, CETIB, esse é o site, Alphaville, São Paulo, dias 29 e 30 de março. E eu já estou aqui com os certificados do CETIB impressos, não tem o nome dos alunos ainda, né? Vai vazar um pouco aqui o Chroma? Deixa eu mudar aqui então, peraí. Ó, dá uma olhada aqui, lindo o certificado, ó. Impresso, douradinho, bonitinho. Cadê? Tá brilhando? Aqui, ó, brilhou. E atrás, ele vem com grade e o QR Code. Estourou tudo aqui, o Chroma. O QR Code, ele dá a validade do certificado. Você escaneia o QR Code e aparece lá no site do CETIB que este certificado, ele é original. Eu vou até fazer um teste para vocês ao vivo aqui, ó. Câmera do meu celular aberta, QR Code, apontei, já aparece certificado validado. Tem um texto aqui que ele está em verde e o chroma aqui não deixa mostrar, né? Porque o chroma, tudo que é verde, o chroma some. Então, já está aqui pronto, você pode estudar no CETIB, tá? O CETIB é presencial. São 10 aulas durante o sábado e domingo, tá? 10 aulas. 1 hora cada aula. Então, você vai ter 10 horas aulas. A gente dá o certificado de 15 horas aulas, por quê? Porque os intervalos de chegada, de café, lanche e saída, vocês estão em contato com os professores. Então, são momentos de aprendizado também, de intercâmbio ali, de network. Então, você recebe um certificado de 15 horas aulas. São 10 aulas presenciais. Começa sábado, dia 29 de março, às 13 horas, as aulas começam às 14 horas, vai até às 22 horas, aula após aula, ó, tem aula de
tricotomia espiritual e corpo, 3 reinos espirituais, intercessão para a batalha, quebra de maldições e ilegalidades, pré e pós-libertação, prática da expulsão de demônios, conquista e demarcação de territórios, cura interior, traumas, cura interior, culpa, medo, cura interior, culpa. Tá? Então, e tem mais uma outra aula que eu não lembro agora, que não está aqui, mas tudo isso no CETIB nível 1 em Alphaville 2025. Você pode se inscrever no site cetib.com.br, clique lá em treinamentos, vou voltar aqui no site CETIB, home. CETIB se escreve assim, ó, CETIBE. Você pode rolar no site para baixo ou clicar aqui, ó, confira os nossos treinamentos. Tem o CETIB aqui do lado, tem a foto do Cassiano e do Jair, não é o online, não é esse aqui, tá? É aquele outro banner ali, você clica nele e aí vai aparecer CETIB Alphaville 2025, custa R$400 no primeiro lote. Se tiver R$500 aqui, é porque acabou o primeiro lote, ok? E você ganha camiseta da escola, certificado impresso, como esse aqui, né? Tô mostrando para vocês. Certificado impresso, apostila impressa, eco bag personalizada, garrafa térmica personalizada com leitor em cima de temperatura da sua água, bloquinho de notas personalizado, material didático, kit de lanche. Você ganha tudo isso por R$400, além das aulas presenciais, tá bom? Então, vem estudar comigo na escola do CETIB. Detalhe, tá? É na igreja da Cassiane e do Jairinho, então você vai poder participar dos cultos lá com a gente também na AD Alpha. Convite feito. Vamos para o texto de hoje, que hoje é muito, né? Como é que fala? Termo assustador, né? A ceia de Satanás, você viu a capa ali, um demonião ali oferecendo o pão e o vinho. Que história é essa? Vamos ler aqui. O texto, obviamente, é o texto da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, do 27 até o 32, eu acho, se não me engano. Vamos lá. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Eu tenho vários problemas no texto para a gente poder discutir no estudo bíblico inteligente de hoje. Vários problemas, tá? O primeiro problema que eu vejo é que transformaram a Santa Ceia num ato público e não mais num ato litúrgico para os salvos, para os convertidos, tá? Então vamos lá. Existe uma sequência de erros. Uma sequência de erros. É como se fosse um efeito dominó. Antigamente, para a pessoa ser salva, ela tinha que mudar 100% a vida dela. Ela tinha que mudar o linguajar, a vestimenta, o lugar que ela andava, os amigos que ela tinha. Ela tinha que mudar tudo. Hoje em dia, o cara continua com o mesmo linguajar, a mesma vestimenta, anda nos mesmos lugares, vai nos mesmos bailes, vai na mesma balada, continua bebendo cerveja, continua fumando vape, continua fazendo sexo com a namorada, continua assistindo filme de terror, vendo pornografia na internet e se diz crente. Tá? Então, mudou muito. Antigamente, quando se convertia e mudava 100%, da água para o vinho, literalmente. Do mundano para o crente. É como dizem em Malaquias, né? Então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o que é salvo e o que é perdido, o que teme e o que não teme o Senhor. Então, a diferença é que, naquela época, quando a gente se convertia, a gente mudava de verdade. E tinha ali um acompanhamento do pastor. As igrejas eram pequenas, não existiam raríssimas mega churches da moda, não tinha internet. Televisão era só quem tinha muita grana para botar a igreja na televisão. Então, eram igrejas do bairro, igrejas locais. E os pastores, os presbíteros, os missionários, o pessoal ali da linha de frente da igreja acompanhava a vida de cada convertido. A pessoa se convertia, eles iam na casa da pessoa, faziam pente fino, tiravam coisas do mundo, com a permissão da pessoa, tá? Não era nada abusivo. Ajudava a pessoa nas suas fraquezas, acompanhavam o seu caminhar, andavam quase que dioturnamente com essa família. A família tinha um problema, ligava para o pastor ia lá orar, fazia campanha de oração em casa, estudo bíblico, não faltavam cultos, escola dominical, mudava suas vestimentas, seu modo de falar, não saía mais da boca palavras torpes. Eu estou vendo na internet vários vídeos de cantor, pregador, pastor falando palavrão no altar. Por que eles
soltam sem querer um palavrão no altar? Porque a boca fala, o coração tá cheio. É porque eles falam palavrão o dia inteiro no dia comum deles. E aí no altar eles fingem que são santos, mas aí não tem jeito, solta, porque a boca fala, o coração tá cheio. Então hoje a igreja está corrompida. Corrompida. Lá atrás, quando eu tô falando lá atrás, 20, 30 anos. 30 anos atrás. Estou pegando por base o meu tempo de igreja, 30 anos de conversão, 30 e poucos anos. Então, quando eu me converti, estou pegando por base a minha experiência, não tem como eu pegar por base outra experiência. Então, lá atrás, a pessoa se convertia e ela demorava ali uns meses, talvez até um ano, para se batizar. Porque tinha que mostrar bons frutos, boas obras, participar de curso de batismo, a classe dos catecúmenos. Batizava para tomar Santa Ceia. Não tinha esse negócio de criança de 8 anos de idade, birrenta na igreja, querendo tomar suquinho, comer pãozinho, porque tá vendo o pai e a mãe comer. Daí, se não der, faz um escândalo. Não tinha esse negócio, não. Criança era ensinada. Era batizado com 12, 13 anos. Eu me batizei com 18 para 19, porque eu me converti, né? Mas a criança que nascia ali na igreja, batizava com a idade certa, de 13 anos ali para batizar, para daí tomar a primeira ceia. Não dava ceia para visitante, não dava ceia para quem não é crente. O diácono perguntava, o irmão é convertido? Todo culto de Santa Ceia tinha uma ministração dizendo aos batizados nas águas. Se a igreja era hiper restritiva, era só os membros da igreja local. Se a igreja era restritiva, era só os membros da mesma denominação. Se a igreja era livre, aberta, a Santa Ceia, aí qualquer crente batizado nas águas por imersão ou por submersão era convidado a cear. Então a Santa Ceia, ela era um diferencial que mostrava a vida do converso, do convertido, do crente. O diabo naquela época, 30 anos atrás, ele lutava para não deixar os crentes ir para a igreja. Então, imagine assim, era como se tivesse um demônio na rua, talvez de fato tivesse, como se tivesse um demônio nas esquinas impedindo os crentes de ir para a igreja, oferecendo prazeres do mundo, oferecendo bebida, cigarro, bares, prostitutas, drogas, esportes, lazer, para fazer o crente não ir para a igreja. A nossa luta como jovens convertidos naquela época, eu estou falando na década de 90, quando eu me converti, era não ficar com as meninas na escola, não ver pornografia, revistas, não tinha filme, essas coisas, era bem difícil. Revistas pornográficas, era eu não bebia, não me drogava, mas no caso quem bebia, quem drogava, era isso, não trocar culto por jogo de bola. Então o diabo tentava a gente assim, não, vai no culto não, vai no jogo de bola. Daí no outro domingo, vai no culto não, vai na festinha. Aí lá na festinha já tinha uma menininha fácil, que você já dava uns beijos nela, e a menininha já te agarrava ali, já no outro domingo ela queria sair com você na hora do culto. Famílias que não tinham esse problema, tinham o problema de receber visita. Na hora de ir pro culto, recebia visita. O diabo agia assim, ele tentava assim. Ou ficava doente, dava dor no coração, dor no peito, dor na cabeça, dor no esporão do pé. Então era assim que o diabo agia, entre outras formas, para evitar que os crentes fossem para a igreja. Porque se os crentes fossem para a igreja, tinha um pastor bom ali, raiz, tinha obreiro bom, tinha diácono bom, que ia ajudar o cara a ser crente, ia acompanhar a vida do cara, ia sentar com ele e ia ler a Bíblia. O pessoal chegava na igreja, não tinha espaço gourmet, não tô aqui indo contra a igreja que tem. Acho até gostoso, até legal. Mas não tinha. Eu tô falando da realidade 30 anos atrás. Não tinha. Então você chegava na igreja, você dobrava o joelho e orava. 20 minutos orando. Aí você sentava para esperar o início do culto, lia a Bíblia. Conversava com o irmão sobre a revista da escola dominical. O ambiente da igreja era só para a igreja, para o culto, para Jesus, para a Bíblia. Não tinha assuntos outros. Então o diabo não queria que as pessoas fossem para a igreja, porque a igreja sempre foi o órgão transformador das pessoas de mundanos para crentes, de pecadores para santos, de perdidos para salvos. E aí, quando eles tomavam a Santa Ceia, eles renovavam a aliança na comunhão do corpo e do sangue de Jesus e anunciavam para o mundo que Jesus voltaria. O que o diabo fez? O diabo mudou a estratégia. O diabo começou a transformar o evangelho numa água com açúcar. Não tem mais comida forte. Começou a transformar os pastores raiz em uns pastorzinhos, uns pastoreco, youtuber. Eu tô dando um tiro no meu pé porque eu sou pastor e sou youtuber, né? Mas eu tô falando daqueles pastorecos que não são doutores, não são teólogos, não são missionários. Eu sou primeiro, eu sou raiz, depois eu vim pro YouTube. O YouTube foi a última fase da minha vida. Mas é uns pastoreco, youtuber, uns pastoreco, digital influencer, coach,
que não sabem nada da história da igreja, não sabem nada. Você perguntar para eles qualquer coisa de Bíblia, não sabe nada, não estuda, não ora. Eles só querem público, mídia, dinheiro, resultado visível. Eles querem um reino aqui na terra. Eles querem um reino aqui na terra. E o reino aqui na terra vai ficar aqui na terra. Aquele que ajunta tesouros aqui na terra, a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Na minha época, a gente queria um reino eterno nos céus, onde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não entra. E, bom, o que aconteceu? Como o diabo começou a transformar o evangelho nessa água com açúcar que tem hoje, esses pastorecos aí, que não cobram santidade dos crentes, porque hoje em dia tá fácil, né? Eu tomava paulado do meu pastor, baixava a cabeça e ficava na igreja. Hoje em dia, se você falar alguma coisa, você toma processo, o cara faz videozinho, queima a igreja na internet, ele muda para outra igreja. Hoje em dia tá assim. Se o pastor é pastor de verdade, é homem de Deus de verdade, chegar uma família na igreja dele dizendo que veio daquela outra igreja do bairro, qual que é esse pastor tem que fazer? Tem que perguntar, por que vocês saíram da outra igreja? Ah, nós saímos porque nós não gostamos de uma coisa que o pastor falou. O que foi que o pastor falou que vocês não gostaram? Ah, o pastor falou que criança tem que ficar sentada lá na igreja aprendendo a Bíblia, não sei o que, tá? O nosso filho, não sei o que. Vocês não gostaram disso? Então, não vem pra minha igreja, não. Por quê? Porque vocês saíram errado. O pastor tá falando coisa séria lá, coisa certa. O pastor não tá falando para vocês beber, se drogar, se prostituir. Não, o pastor tá falando coisa certa. Vocês são pessoas erradas, porque vocês ouviram o certo e saíram da igreja. Mas quem é que faz isso hoje? Porque ninguém quer perder, porque ovelha hoje é dinheiro, então ninguém quer perder. Chegou mais uma família na igreja, mais uma família de dizimista, entendeu? Então o diabo se aproveitou da nossa ganância, da nossa vontade, nosso desejo de crescer. Lembra da tentação? Transforma a pedra em pão, pula do pináculo do templo que os anjos vão te sustentar. A tentação do diabo com Jesus no deserto. E se ajoelha aos meus pés que eu vou te dar toda a riqueza, todo o reino, toda a glória desse mundo, lembra? Então a pastorada pegou. Jesus disse não, não, não. Jesus negou e a pastorada disse, bom, já que Jesus não quis, eu vou querer essa parte. É como o profeta Eliseu que não quis a prata, as vestes festivais de Naamã, mas daí Geazi correu atrás e disse, como que o profeta não quis? Eu quero. Você entendeu? Assim, Jesus não quis isso do diabo. Aí os pastores vêm e falam, eu quero. E hoje o que os pastores estão fazendo, estão pegando o diabo isso. E aí, por isso que o nome desse estudo é a ceia de Satanás. Por quê? Porque o diabo sabe que quando alguém come ou bebe o cálice do Senhor indignamente, ele se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Se você é um pecador, se você é um desmerecedor do sacrifício de Jesus, quando você come indignamente o pão e bebe o suco do cálice, você está fazendo isso indignamente. Então você está sendo réu, culpado da morte de Jesus. E aí o texto diz que cada um, verso 28, que cada um examine a si mesmo e assim como do pão e bebeu do cálice. Esse é o grande problema que eu encontro. Por quê? Porque como que cada um vai examinar a si mesmo se não tem padrão de exame? Porque lá no meu tempo, a Bíblia era pregada, escola dominical, curso, simpósio, as plenárias teológicas, debates, retiro de jovem, não era só oba-oba, futebol e piscina. Tinha, mas tinha gincana bíblica, debate bíblico pesado, teológico, era uma guerra de Bíblia. Os jovens da minha época, da igreja que eu me converti, na Evangélica Livre, lá em Cascavel, no bairro São Cristóvão, eram bons de Bíblia, muitos deles se tornaram pastores. Então veja, hoje, essa geração água com açúcar, que não vê pecado. Não, mas eu não vejo. Eles decidem o que é pecado e o que não é. Eles decidem o que está certo e o que está errado. Não, o pastor fala, gente, fazer sexo antes do casamento é fornicação, é lascívia, é obra da carne, vai te mandar para o inferno, é pecado. Aí o cara sentado ouvindo isso, ele fala, não, mas eu não vejo. Por que ele não vê? Porque ele está fazendo, uai. Aí tem gente que me procura, pede oração. Ai, pastor, porque a minha vida tá toda desgraçada, porque minha empresa faliu, porque não sei o que. Tá, irmão, e aí? Me fala. Mas o cara faz sexo com a namorada, o cara não dá dízimo, o cara nunca orou na vida dele, o cara nunca leu um capítulo da Bíblia. É que eu não sou bom de ler, eu gosto de assistir podcast. Que podcast, irmão? Então, essa geração tem capacidade de examinar a si mesmo? Me responde você.
essa geração de crente meia boca que tem nas igrejas, ela tem capacidade de examinar a si mesmo? Então, quando o apóstolo Paulo disse que cada um examine a si mesmo, o apóstolo Paulo pressupôs que para que você seja o examinador de algo, de alguém ou de si mesmo, você tem que conhecer integralmente a regra pela qual se aplica esse exame. Vou dar um exemplo mais fácil para você. Como que você vai corrigir uma prova de português se você não for exímio professor de português? Exímio conhecedor da regra culta da língua portuguesa? Você não vai conseguir. O cara vai escrever errado, você vai achar que tá certo, você vai dar certo. Você entendeu? O cara vai escrever menos. Você fala menos, você vai falar, tá certo, é menos. O cara vai escrever seja. Você fala seja, você vai falar, seja, tá certo. Seja, tá certo, acertou mais uma. O cara vai falar imbigo, você vai falar, pô, eu falo imbigo. Tá aqui, ó, imbigo também, ó, tá certo. Como é que você consegue examinar uma prova de português que tá tudo errado se você fala errado? Você vai dar certo para todas as questões e todas elas estão erradas. Mas eu dei certo, tirou 10, não, tirou 0. Mas por que tirou 0? Porque o examinador não sabe bolufas da matéria que ele está examinando. Veja o texto. Examine a si mesmo, que cada um examine a si mesmo. Como que ele pode examinar a si mesmo se ele não faz ideia do que é a Bíblia, do que é a fé cristã, do que são os rudimentos da fé cristã, do que são as confissões religiosas do protestantismo a partir do século XVI, se ele não conhece doutrina teológica, apologética, exegese, se ele não conhece hermenêutica bíblica, se ele não conhece nada disso, se a pregação que ele ouve é uma polenta mole de coach, é uma papinha de maçã que bebezinho come, como é que esse cara vai examinar a si mesmo? Ele vai ter o caráter de falar assim na hora da Santa Ceia? Não, essa semana eu me masturbei, eu não posso tomar Santa Ceia. Não, essa semana eu fiquei de papinho com a secretária lá no escritório, eu não posso tomar Santa Ceia. Não, essa semana eu defraudei a minha esposa vendo pornografia, eu não posso tomar Santa Ceia. Não, essa semana eu peguei um dinheiro que não era meu, ninguém viu, mas eu peguei, eu sou ladrão. Eu não posso. Não faz. Porque mesmo que o Espírito Santo cutuque ele no íntimo do coração dele e diga, você está em pecado, o brio é maior. Como é que vai passar o diácono servindo a Santa Ceia? Meu filho aqui pegou, minha mulher ali pegou e eu não vou pegar. Primeiro, ninguém sabe que eu sou um podrão. Então eles vão desconfiar. Pera aí, por que você não está tomando essa? Não, eu tô com uns negócios aí, azia, tá cortando carboidrato, tô cortando glúten. Então o brio é mais forte. Satanás consegue fazer você não saber examinar a si mesmo, ainda te dá um ego, um brio tão alto que mesmo que você tenha matado alguém, mesmo que você tenha adulterado, mesmo que você seja um prostituto, você vai lá e toma ceia. E aí quando você toma ceia, meu irmão, em condenação, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe o que é o juízo? É aquilo que te julga, aquilo que te condena e te manda para o inferno. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que o diabo quer na igreja? Gente forte, saudável e acordado, desperto, vivo, para lutar contra o pecado, contra as heresias, contra as obras da carne, contra as trevas? Não. O que o diabo quer é que dentro da igreja existam muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E como que é a geração de hoje das igrejas? Gente fraca, doente e dormindo. Fraca espiritual, fraca na Bíblia, fraca no caráter cristão, fraca no caráter humano e pessoal, fraca na moral e na ética, doente espiritualmente, doente emocionalmente. Eu vi um vídeo da mulher que entrou na igreja com um cachorro, gente. E aí o diácono não deixou, falou, irmã, sinto muito. Saiu fazendo vídeo, a influencer, a ricaça. Ai, é por isso que muitas pessoas não vão mais pra igreja e vão pro inferno. Não me deixaram entrar com o meu Lulu da Pomerânia. Pelo amor de Deus, gente. Você é uma pessoa doente. Doente mental. Doente emocional e doente espiritual. Pra fazer um negócio desse. E aí o diabo, vocês estão chegando onde eu quero que vocês cheguem, povo. Vocês estão se tornando o que eu quero que vocês se tornem. E não poucos que dormem. Por que o inimigo está servindo a ceia de Satanás? Ai, pastor, mas está pegando pesado, porque o pastor diz que é o corpo e o sangue de Jesus. Eu não estou falando sobre os elementos da ceia na igreja. Eu estou falando que o diabo tem feito de tudo para que você tome a ceia. Ele está fazendo você tomar a ceia. É a ceia de Satanás.
Se os elementos que Satanás está te oferecendo no altar são o corpo e o sangue de Jesus, assubstanciados, nós não cremos na transubstanciação, a gente não crê que o pão vira carne e que o suco vira sangue, como a Igreja Católica, nós cremos na assubstanciação, é um símbolo. Se o que o diabo está oferecendo lá é a simbologia bíblica do corpo e do sangue, eu não tenho a menor dúvida. Mas é o diabo que está oferecendo. Por quê? Porque se fosse um homem de Deus que estivesse oferecendo, ele ia dizer, meu irmão, você está em pecado? Não toma ceia. Não vai ter problema nenhum, ninguém vai ficar te julgando. Quem vai tomar ceia fica de pé, quem não vai fica sentadinho, sem problema nenhum, irmão. Eu também já passei por momentos difíceis que eu senti melhor não ter tomado a ceia, para não tomar condenação e não ficar fraco, nem doente, nem morrer. Mas os pastores raros falam isso, raros, quase nenhum. Então, para Satanás, quanto mais o crente for mal treinado, mal ensinado, mal pastoreado, mal cobrado, puxado a orelha, disciplinado, discipulado, mais fraco ele se torna, mais débil ele se torna, e incapaz de julgar-se a si mesmo. E os julgamentos que ele fizer são julgamentos errôneos, baseados em próprias experiências, em achismos pseudo-religiosos que levam ele para um caminho de perdição e não para salvação. E aí então ele come e bebe sem discernir o corpo e come e bebe juízo para si mesmo. E aí tem uma igreja de gente fraca, doente e muitos que dormem. E aí no fim, o apóstolo diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Se eu julgar a mim mesmo e falar assim, não, estou em pecado, estou uma santa ceia, não, pedir perdão, me consertar. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos ou não sermos condenados com o mundo. Se eu não sou julgado, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu não sou julgado por Deus, é porque eu me coloquei numa posição de entender que, opa, eu preciso melhorar minha vida não está certa para eu ter essa comunhão. Agora, se eu vou lá e faço minha pose e tomo a ceia e me condeno com a ceia, a condenação é o que leva para o inferno. Olha o que diz, para não sermos condenados com o mundo. O que vai acontecer com o mundo condenado? Vai passar a eternidade inteira no inferno. O que Satanás quer? Que você passe a eternidade inteira no inferno. Satanás quer você aqui, nesse mundo vivo, fraco, doente, dormindo, não atuante, não problematizador, não solucionador de problemas, não questionador de heresias. Satanás quer você idólatra, idolatrando um pastor, uma marca de igreja, uma banda de louvor. Satanás quer você preso a um sistema religioso. Satanás, quanta gente está numa igreja que o presidente da igreja é louco, mas não consegue sair porque nasceu, cresceu, está dentro daquele sistema. É o que Satanás quer para você. E aí está tomando sem condenação, sem condenação, sem condenação, sem condenação. Ceia, Satanás servindo a ceia para você, meu irmão. E você ficando fraco, doente, e daqui a pouco você vai morrer. E vai ser condenado com o mundo. E vai acabar indo para o inferno. E aí você vai dizer assim, mas Senhor, eu fui da igreja, eu tomava Santa Ceia todo domingo. E talvez, não sei porque eu não sou Deus, não posso dizer que sim nem que não, mas talvez o Senhor diga, você tomava ceia em pecado, meu irmão. E todo domingo que você tomou Santa Ceia, você tomou condenação. Nossa, esse texto ele dói, mas ele abre os meus olhos. E eu gostaria muito que ele pudesse abrir os seus olhos também. Que nós sejamos santos ao ponto de perceber quando nós estamos em pecado, nós não tomemos a ceia. É horrível isso. A pessoa que está lá em adultério, traindo o cônjuge, e está na igreja tomando a Santa Ceia para que ninguém descubra que ela é uma adúltera. E o diabo quer isso. O diabo está fazendo ela ser adúltera, fazendo ela ser mentirosa, porque todo adúltero é mentiroso, e aí fazendo ela tomar ceia em condenação, para ir enfraquecendo cada vez mais, para ir morrendo espiritualmente, para continuar preso naquele pecado. E é um ciclo vicioso que se retroalimenta até te levar para o inferno. Que Deus possa ter misericórdia de nós como igreja e que nós possamos estar firmes no caminho do Senhor e possamos aprender da palavra e quando nós formos julgar a nós mesmos, nós possamos acertar no julgamento em nome de Jesus. Amém?
Olha, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, dê o like, ative o sininho, que toda segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, 9 horas da noite, toda quarta-feira tem o Projeto Chapecó, 9 horas da noite, toda sexta tem o Na Guerra com a série Contos de um Ex-Satanista. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus e eu te espero no Na Guerra. Cadê o banner do Na Guerra, produção? Tá aqui, ó. Contos de um Ex-Satanista, toda sexta-feira, 21 horas. Se você é membro pagante aqui do canal, R$7 acho que é o nível básico, R$14 eu acho que é o nível médio, você já recebe os episódios antes. Então, se esforce e venha participar do grupo de membros aqui do canal e assistir os episódios anteriormente, tá bom? Que Deus te abençoe. Ó, sexta-feira já tem um episódio lá, o pessoal que já é membro já assistiu esse episódio aqui. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e eu te espero na sexta-feira. Tchau, tchau.